podcast Dialogicidades. Eu sou a Gabriela e nós hoje vamos ter uma discussão muito legal com o nosso colega Diego e vamos falar um pouco sobre conceitos da gestão social, da gestão pública e vamos problematizar um pouco sobre a vivência dessa importante ferramenta dentro da sociedade. Meu nome é Diego e junto com a Gabi a gente vai fazendo todas essas discussões que a nossa colega já antecipou sobre gestão pública e social. Para dar um pontapé no nosso podcast, vamos começar chamando atenção para a gestão pública, né? Historicamente, no Brasil, a gente tem uma administração pública voltada para o gerencialismo, ali antes da ditadura, do golpe de 1964, e logo após, né, com uma experimentação nova sobre as democracias, a gente vem avançando para uma administração pública mais societal, que invoca mais uma participação popular e que descentraliza um pouco as decisões do Estado. Eu amei o contexto que você fez em relação à administração pública no Brasil. Falando um pouco sobre o seu conceito mesmo, de fato, ela foi frequentemente utilizada no meio acadêmico e profissional para designar um corpo de conhecimentos ou até mesmo um conjunto de atividades que é associado à elaboração, como a implementação e a avaliação das políticas orientadas ao atendimento das demandas sociais, as políticas sociais. E é bacana, Gabi, você destacar o fato das políticas sociais elas serem um alvo da gestão pública, né? Porque a gente pensa que as políticas sociais, de alguma maneira, elas conseguem tratar de um bem comum, elas conseguem incentivar um bem-estar social, seja de assistência médica, jurídica, educacional, enfim. E é sempre importante a gente pensar que essas políticas sociais, elas são incentivadas por lei, né? Então, são cumprimentos que o Estado precisa fazer em relação à sociedade. É muito importante você ter falado sobre o fato que garantia por lei, do Estado. E podemos parar para pensar um pouco que os governantes e as governantes podem até mesmo usar elas como estratégia política ali para o seu favor. E muitas vezes nós, para os olhos da sociedade, pode ver elas como um favor, como algo que foi dado por nós e que não é nosso direito, mas nós temos que aprender realmente a reivindicar tudo aquilo que o Estado colocou em lei e é feito para nos beneficiar. A partir do que você fala, Gabi, em linhas muito gerais, a gente vai estar tratando, né, sobre a esfera pública, né? E o que um grande escritor, um grande intelectual, pensador, o Jürgen Habermas, ele vai defender que a esfera pública e a consolidação dessa esfera só é efetivada por meio de uma participação política que depende de qualificação e institucionalização da opinião pública, né? Ou seja, não se trata apenas das pessoas que estão dentro do Estado, as pessoas que estão trabalhando na máquina estatal, mas também de existir um diálogo entre Estado e sociedade. E pensando esse diálogo em Estado e sociedade, a gente já puxa o fio para um conceito de gestão social, você não acha? Nossa, Diego, realmente falar sobre gestão social em termos atuais é bem complicado. Nós sabemos que a administração pública, ela está relacionada às questões do Estado, como o Estado ele é administrado. Já a gestão social, apesar de também ser uma questão, dentro desses moldes de administração dentro do Estado, nós percebemos que ela precisa ser plural e ela precisa ser entendida como algo que é relacionado à linguagem, a comunicação, uma gestão mais comunicativa, além também dela ser uma disciplina que envolve outras disciplinas também. Então, assim, ela precisa ter uma discussão profunda para que podemos entender ela de maneira certa e também fazer ela agir dentro da sociedade de maneira correta para o bem
da maioria das pessoas, né? E aí a gente entra nas questões, né? Fazer o bem para as muitas pessoas, de que maneira, né? A metodologia ela vai ser muito importante quando a gente for pensar num tipo de gestão social, porque ela precisa ser dialógica, ela precisa ser democrática e precisa ser participativa. E processos participativos, processos dialógicos, enfim, eles não acontecem de maneira muito estanque, né? Não é aquela coisa da gente falar todo mundo numa reunião às 7 na casa tal do bairro tal. Porque muita gente não vai poder ir e a participação ela não vai ser efetivada de fato. Então entra no dilema muito importante que é como fazer a participação acontecer. Porque a gente tem que ter como premissa, né, que processos participativos eles precisam ser contínuos. E sobre esse contexto, né, de participação, a gente sabe que ela precisa ser renovada a cada dia, sabe? E é muito importante para a gestão social, principalmente que nós, no nosso contexto brasileiro, nós temos uma questão mais autoritária, né? Assim, dentro da nossa psicologia social mesmo. Nós impomos poder, né? Sempre, né, nas questões que envolvem a nossa vivência, tem aquela pessoa, né? Aquela imagem de poder, né? Você não pode, muitas vezes, se referir a alguém de certa maneira, pois aquela pessoa tem poder por cima de você, sempre tem essa imagem, né, que é feita. Então, baseado nisso, nós vemos que não tem essa questão da participação, do envolvimento das pessoas, e nisso prejudica, né, uma luta muito importante que é a da gestão social para incluir, para ser plural. Daí a gente já pode tirar também o substrato para pensar no nosso contexto de pandemia, né? Pleno 2020, várias atrocidades políticas, várias mazelas sendo deixadas para nós, né? Enquanto sociedade, enquanto um corpo brasileiro, né? De cidadãos e cidadãs. E pensar que a sociedade civil ela tem, de alguma maneira, correspondido a esses atravessamentos que a gente tem recebido, esses atravessamentos que vêm de uma maneira ruim, né? Porque muitas famílias brasileiras não têm condição de poder ter uma prevenção ao coronavírus, seja porque precisa trabalhar, seja porque tem muitos filhos dentro de casa e precisa cuidar e precisa alimentar. E a sociedade civil organizada, ela tem conseguido mostrar um nível de empatia, de alteridade, de solidariedade, de estar presente ali com o outro, ajudando. Falar um pouco, né, sobre as consequências vindas com esses tempos pandêmicos é muito importante para realmente a gente refletir sobre as questões, né, do Estado e sua, né, ação dentro da população. Uma breve pesquisa no Google já nos faz perceber essas consequências. Por exemplo, de acordo com o site da IBGE, 10,3 milhões de pessoas moram em domicílios com insegurança alimentar grave. Já em uma relação mais sobre saúde, né, nós sabemos que o Norte e o Nordeste tem defasagem de leitos nem UTI em relação a outras regiões do Brasil, isso de acordo com o site Edgar Digital, né, que é da Universidade Federal da Bahia. E também nós sabemos assim que, de acordo com o G1, por exemplo, que é um grande meio de notícia, fala que o número de estudantes negros, pardos e indígenas sem atividade escolar durante o tempo da pandemia é quase o triplo dos brancos. Além disso, uma questão mais, né, envolvendo as mulheres, nós sabemos que a violência contra a mulher aumentou durante a pandemia e as denúncias a 180 cresceram 40%. Então, assim, tudo isso em meio à pandemia e uma questão que é extremamente grave e importante de ser dita. Realmente é de se assombrar, né? Todos esses dados que trazem uma visão macro
do nosso país e qual tem sido a resposta dos nossos governos, né? Como os nossos ou as nossas representantes têm se preocupado com essas questões, né? Que assim como essas e muitas outras estão aí latentes e impactando a vida de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, sobretudo de pessoas negras, sobretudo de pessoas marginalizadas, né? E que no Brasil a gente acaba tendo perfis específicos desses grupos, né, mais vulneráveis. É muito bem pontuado todas as suas reflexões, Diego, e é exatamente nesse ponto reflexivo que nós vamos acabar o nosso podcast de hoje. Realmente podemos, né, refletir e pensar um pouco sobre isso. Acho que nosso podcast deu um bom contexto para essas reflexões e que possamos realmente estar, né, dispostos a estudar, pesquisar mais sobre a ação da gestão social dentro da nossa sociedade. É isso aí, pessoal. Eu sou Diego Márcio Ferreira Casemiro, junto com a Gabriela Silva Lemos e com edição deste podcast de Lara Maria Araújo dos Santos. Nós pensamos em todos esses materiais para trazer aqui para vocês e para a gente colocar para as nossas reflexões, né? Para serem pensadas não só nesse momento de escuta do podcast, mas também durante as nossas vidas, né? Durante as nossas práticas cotidianas. Enfim, cuidem-se, se amem, respeitem, tenham solidariedade e empatia, sobretudo com quem está precisando de ajuda, né? Nesses tempos tão difíceis de pandemia. Obrigado pela escuta, pessoal. Gratidão.